Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. I'm plotting my schemes wherever I go. The purpose in every way. I love to destroy the blue and snow. Even obstacles always get in my way. I'm ready to stay by my rules. I will conquer the world with my tools. Eu, realmente, sou Eggman criado por Stupid Teork. Capítulo 18, retomando Angel Island. Enquanto Neo Metal Sonic levava sua presa de volta para Angel Island, o QG da restauração estava agora cheio de um grupo de libertação/resgate reunido. Gemelo, Shadow, Trujo, Charme, Blaze e um lemur corajoso, embora imprudente, chamado Tumble, com quem Sonic fez amizade ao libertar uma cidade de alguns criminosos no dia anterior a Espio chamá-lo. O Camaleão Ninja e Vector não estavam com eles, tendo sido forçados por seus amigos a ficar no hospital depois de terem suas costelas esmagadas por um Eggbot. Eles não podiam ir com eles, mas pelo menos saberiam o que aconteceu. Eles esperavam que Shadow reclamasse, mas ele ficou em silêncio em um ponto. Quanto a Gemelo, ele não disse nada e simplesmente esperou pela missão, mas algo lhes disse que ele não acreditava que Eggman os trairia, pelo menos não se isso colocasse Vanilla e Creon em perigo. Infelizmente, isso não impediu Knuckles de surtar quando eles finalmente descobriram o que Metal Sonic fez com sua casa. Transforme-a em uma base de operações fortemente defendida, e um santuário para o velho Eggman, se a estátua gigante sorridente representando o Doutor quando ele ainda era mal fosse alguma indicação. Metal Sonic tomou conta da minha ilha. Knuckles se enfureceu. Transformou-a em uma fortaleza voadora coberta de armas e tudo, e aquela coisa em cima da Esmeralda. Nunca deveria ter saído. Se você acha que está com raiva, imagine o quão furioso Eggman está. Tails apontou. A família que acreditou nele lhe deu um lugar para viver sendo sequestrada por um sósia dele, recebendo a culpa do ataque atribuída a ele, mesmo que por apenas alguns minutos. Você tem certeza de que Eggman não fez isso? Blaze perguntou. Ele já havia feito coisas semelhantes no passado, agora. Sim. O lemur animado que os acompanhava, Tumble, entrou na conversa. Parece um pouco louco. Quero dizer, o inimigo de longa data de Sonic decidindo mudar de lado permanentemente e ninguém pensando que ele poderia estar apenas fingindo. Fizemos no começo, até ele entrar em coma por salvar Creon e sua mãe.
Você simplesmente não arrisca sua vida desse jeito só para manter uma farsa. E a reação dele quando dissemos que eles foram sequestrados? Amy respondeu, lembrando-se de quão furioso Eggman ficou quando Knuckles o acusou, e o grito curto, mas alto, de raiva que Eggman deu antes que a comunicação com a base fosse cortada, muito possivelmente por causa dele. Além disso, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bem, acho que poderíamos dar a ele o benefício da dúvida, pelo menos até que algo mais aconteça. Eventualmente, o grupo decidiu ir para a ilha eles mesmos em vez de esperar por Sonic, Silver e Eggman, usando a nave de guerra que eles tinham reutilizado como transporte. Os únicos que não iriam com eles eram aqueles que não tinham ido para o QG, Espio, Vector e 123 Omega. Bem, no caso de Omega, eles decidiram não chamá-lo para o caso de se encontrarem com os outros. A última coisa que eles precisavam era de uma máquina de guerra com um sério rancor contra seu criador e um gênio super forte que nem se lembrava de tê-lo criado, mas estaria mais do que disposto a lutar tentando destruir um ao outro. Então, Eggman pegou o rifle de Omega como seu. Rouge disse com um sorriso enquanto ela, Shadow, Thumb e Charme esperavam em um dos muitos cômodos da nave. Eu ficaria surpreso se o grandalhão, e eu quero dizer Omega, não o rasgasse ao meio por isso. Depois de ver Eggman chutar muitas bundas, eu duvido muito que Omega vá fazê-lo se sentir mal antes de dar uma pancada tão forte na cabeça dele que ele acabe em outro continente. Charme respondeu. Shadow não disse nada, apenas se recostou na parede de metal e meditou sobre o futuro, naturalmente focando em Eggman, enquanto também tentava ignorar a dor em sua mão ainda quebrada. Apesar de ter um fator de cura acelerado, o ferimento que Eggman lhe deu não curou mais rápido, o que o confundiu profundamente. Poucos minutos depois, Tails chamou todos para a ponte. A princípio, o grupo pensou que estava prestes a chegar à Ilha Angel. No entanto, o que realmente aconteceu os chocou. Eles ainda estavam muito longe da ilha flutuante, mas mesmo assim eles podiam vê-la no horizonte, ou pelo menos nas partes que as nuvens de tempestade não alcançavam. Não, a raposa os chamou porque havia algo a caminho, entre a nave e a ilha. Claro, Tails poderia ter voado sobre ou abaixo dela. O problema era que o OVNI não era outra aeronave. Bem, não exatamente é uma aranha voadora gigante. Amy disse quando Tails levantou uma câmera e deu zoom na coisa. Uma aranha gigante e mecânica que voa porque tem rotores nas laterais, para ser exato. Blase apontou. Tails, podemos nos comunicar com quem está pilotando? Amy perguntou antes que Thumb colocasse seu rosto entre eles. No entanto, antes que Tails pudesse responder, Thumb deu um pequeno grito e correu para a janela. Espere, olhe, ali. O lemur disse, apontando para o mesh voador em forma de aracnídeo, que não havia parado de voar. Mesmo àquela distância, era grande o suficiente para ser discernido. A aranha está fazendo alguma coisa. Está reagindo. Um pouco óbvio, mas ainda assim, ninguém poderia culpá-la. Afinal, um andarilho aranha que voava era um pouco louco, até para eles. Apesar da distância entre eles e a ilha, eles puderam ver uma das muitas naves pairando perto da Angel Island adotar um curso de interceptação ao se aproximar da máquina voadora, apenas para ser destruída com uma facilidade estúpida pela aeronave de Eggman. Nesse ponto, era óbvio que ele a havia construído, de alguma forma, com algum tipo de arma laser, criando um raio azul que não apenas aniquilou a aeronave, mas também atingiu a ilha atrás dela e quebrou um pequeno, mas ainda perceptível pedaço de terra e rocha, tudo acompanhado por um rugido semelhante a um trovão que saiu da arma quando disparou, e tão poderoso que dominou qualquer trovão real que a tempestade fez. E então Knuckles rugiu também, só que seu rugido estava mais próximo do grito de 1 milhão de discos de vinil arranhados. Bem, 1000, mas a ideia é a mesma.
Minha ilha. Não ajudou em nada que ele também estivesse na ponte.